56. Parentes. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5 a 8. Princípios sutis da lei, a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos nos presentes. É indispensável pagar com a alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifícios. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e através do nosso querido irmão maior Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos unidos, agradecer a oportunidade de estarmos com pessoas nas nossas famílias, a oportunidade de nos reconciliar, a oportunidade de estar sempre aprendendo uns com os outros e que possamos amar verdadeiramente o nosso irmão, que é o nosso familiar. Possamos abençoá-los, estar presente a cada momento em que eles precisem e que também possamos receber a ajuda necessária. Através dessas lindas palavras de orientação, que possamos caminhar com mais paciência, tolerância, e ainda mais nesse momento em que o mundo, né, nos mostra a necessidade de estarmos juntos com os nossos familiares, para resolver os nossos problemas, ter tolerância e criar assim um laço afetivo para sermos todos um dia uma família fraterna, uma família de Deus. E que a cada momento, a cada experiência, possamos renovar os nossos laços. E que aqueles que entrarem para a nossa família sejam também acolhidos. Senhor, não podemos deixar de pedir também a assistência por todas aquelas pessoas que nesse momento estão em sofrimento por conta de desencarnes de familiares e amigos. E aqueles também que desencarnaram possam receber a necessária providência do Senhor, que é sempre justo e bom. Agradecemos esta noite de esclarecimento e que possamos, com a palestra, aprender
a tolerância e o respeito com os nossos familiares. Que assim seja. O tema de hoje é Por que estou nessa família? Com a palestrante Flávia. Vou passar a palavra agora para ela. Obrigada. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu não sei se vocês estão me vendo, eu não estou vendo ninguém, porque eu estou com a minha tela cheia aqui, com a minha apresentação. Mas sejam todos bem-vindos, que Jesus nos acompanhe nesse momento e nos intua para tirarmos o melhor proveito dessa palestra, né, desse ensinamento de hoje. Bom, estamos aqui com um tema bastante pertinente, né, nesse momento em que estamos sendo convidados a estarmos mais presentes dos nossos familiares, conviver muito mais tempo no núcleo familiar, né, olhando para os defeitos e as qualidades dos nossos parentes, dos nossos familiares, e talvez as relações estejam um pouco mais complicadas ou talvez um pouco mais fortalecidas, né? A gente está tendo oportunidade aí de exercer o amor que a gente tanto precisa junto aos nossos familiares. Então, a palestra de hoje, o objetivo dessa palestra é a gente fazer uma reflexão sobre a constituição, como acontece a constituição familiar, qual é a função da família, né, nesse planeta, nessa vida, e as relações, e como acontecem as relações dentro do núcleo familiar à luz do Espiritismo. Então, o que o Espiritismo traz para nós de ensinamentos a respeito dessa instituição denominada família? Certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui, não poderia deixar de trazer, o texto é um pouquinho grande, mas eu vou fazer questão de ler, porque é um texto fundamentado em conceitos atuais, filosóficos e jurídicos atuais, né? Eu busquei no site do Jus Brasil, como hoje em dia a legislação brasileira conceitua a família, porque durante muito tempo a família se restringia àquele núcleo formado por parentes, homem, mulher, né? Marido, mulher, filhos, com a mesma consanguinidade, né? A gente não admitia que um amigo viesse morar com a gente e fizesse parte da nossa família. Hoje em dia, isso evoluiu muito, e que bom que evoluiu, né? Então, a gente já tem um novo conceito de família. Então, vou ler aqui para a gente tentar entender. A família foi e continuará sendo o núcleo básico e essencial de qualquer sociedade. Em sua essência, ela continua a mesma. É núcleo estruturante e estruturador do sujeito. Tudo principia e acaba na família. Mas não nos referimos somente à família hierarquizada, patrimonializada e como núcleo de reprodução. Ou seja, como aquela antiga família que eu acabei de citar aqui, né? Aí já não está mais a sua essência. Não interessa mais ao direito o objeto da família, mas o seu sujeito. Ao direito deve interessar muito mais a essência do que a forma. O sujeito é que importa, e não o seu objeto. Ou seja, a forma de constituição de família pode até variar de acordo com o tempo e o espaço em que ela se encontra. Mas em seu âmago estará sempre o núcleo estruturante da pessoa e locus para o desenvolvimento da personalidade e o direito a ser humano. Então, vejamos aí o quanto nós evoluímos, apesar de muitas correntes contrárias que consideram a família uma instituição falida, né, e levantam bandeira contra o núcleo familiar, contra a manutenção da família. A gente pode ver aí que a legislação brasileira, ela preserva e ela entende que a família é realmente o núcleo de crescimento, de desenvolvimento do ser humano. Que bom, isso é muito importante, porque isso vem de encontro com o que o Espiritismo vem trazer para nós.
Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na Lei de Sociedade, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, a Lei de Sociedade. A gente deve entender que todas as leis morais, né, segundo o Espiritismo, elas são leis divinas e todas elas estão gravadas na nossa consciência. Então, na pergunta 766, Kardec pergunta para os espíritos, né? A vida social está na natureza? E ele responde, o espírito responde, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, se fôssemos seres para vivermos insulados, isolados, não necessitaríamos de falar, de ouvir, de se relacionar, né, de ter afeto, de conversar. Então, com certeza, a vida em sociedade é uma lei da natureza e é uma lei divina. E nós temos isso como intuição, né? E é por isso que a gente se procura, é por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente tenta preservar o núcleo familiar, seja a família padrão, ou seja a família que a gente constitui com amigos, né, ou com pessoas do nosso interesse, porque isso está na nossa natureza. Viver em sociedade é natural do ser humano. Pode passar, Willis. E aí, mais uma pergunta, lá na 774, né, sobre os laços de família. O Kardec pergunta, faz uma comparação, né, porque se os animais, há um tempo, depois que os filhotes se tornam independentes, os pais abandonam suas crias, né? E aí ele pergunta se deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Ou seja, será que a família não é só uma coisa que a sociedade nos impôs? Né, um costume social? E aí os espíritos respondem, diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-los com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, se a vida social é uma lei, se é uma necessidade, a família é uma necessidade primeira, né? Porque é na família, principalmente, que a gente aprende a se amar. Porque a gente tem esses laços mais fortalecidos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Como muitas pessoas pregam, né? Que a família não é necessária, que o indivíduo pode viver sozinho, que a família não tem função, porque família é lugar de briga, é lugar de desentendimento. E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. E aí eu botei ali o sinônimo de recrudescência, que é um aumento significativo, né? É um aumento do egoísmo, é o crescimento do egoísmo. Porque a pessoa que quer viver insulada, ela realmente não quer lidar com as relações e lidar com as dificuldades do próximo, ou não quer entrar em contato com controvérsias, né? Isso é muito fácil viver isolado, né? Só você e você. Agora, quando a gente entra em contato com o outro, que a gente tem que conviver e lidar com as diferenças, é um exercício e tanto, mas é um exercício que faz com que nós aprendamos a nos amarmos. Por favor, Iris. Bom, lembrando aqui que muita gente até comenta assim, eu não pedi para nascer, ou eu não pedi para nascer nessa família, eu não queria ser seu filho, eu não queria ser sua mãe, eu não queria ser seu pai, né? Não fui eu que pedi isso. Então, a gente tem que lembrar, o Espiritismo já nos esclareceu, que quando lá na erradicidade, né, que é o intervalo entre encarnações, antes de reencarnar, o espírito, ele faz um planejamento reencarnatório, né? Então ele escolhe
qual é o gênero da prova que ele vai passar. Ele não vai dizer exatamente qual é especificamente a prova dele, mas qual é o gênero de prova que ele necessita para reparar o mal ou para aprender alguma coisa a mais que vai colaborar com o seu crescimento. Então, essa possibilidade de escolher a prova que ele quer passar também se dá na questão da lei de liberdade que Deus nos deu, né, do nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Por quê? Porque sabemos que vai ser melhor para nós, certo? Só para lembrar que é a gente que escolhe. Vamos lá, pode passar. Bom, eu não poderia deixar de falar também aqui um pouquinho sobre quando se começa uma família, basicamente é uma relação entre um homem e uma mulher, né? Hoje a gente tem outras formas de relacionamento aí, que a gente também não precisa excluir daqui desse comentário, mas, basicamente, quando um homem e uma mulher, ou um casal, ou duas pessoas resolvem iniciar um núcleo familiar, aí o Kardec faz uma pergunta aqui, né? A gente vê tantos casamentos que não deram certo, que terminaram em divórcio, ou que, né, terminaram em situações até mais complicadas que um simples divórcio. E aí ele pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então, as pessoas, muitas vezes apaixonadas, se casam, se unem, pretendem formar uma família, e ao conviver com essa pessoa, né, por muitos anos, ou às vezes até por alguns meses, ela percebe que não ama aquela pessoa. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, como responde aqui, não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira, ou seja, muitas vezes é uma união também escolhida por nós lá no nosso planejamento. A gente escolhe o nosso parceiro de vida porque a gente também precisa rever alguma coisa com essa pessoa, precisa entrar no entendimento com essa pessoa, precisa aprender a amar essa pessoa. Então, às vezes, não digo nem punição, aqui está a punição, vamos dizer, uma provação, porém passageira. E outro motivo, depois, quantos não os são que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram o encantamento material. Então, esses casamentos que acontecem por interesse, por ilusão, né, por uma necessidade de fugir da família em que se encontram, por um desespero, né, de não ter o que fazer, e aí eu tenho que casar, eu tenho que, né, me unir com alguém, ou eu quero ser mãe, Então, assim, normalmente também o nosso livre-arbítrio que define, né? É claro que a espiritualidade, ela procura ajudar a indução dos espíritos que estão preparados ou planejados para formarem um par. Mas a gente pode errar também, a gente tem livre-arbítrio. A gente pode escolher também uma pessoa que não seja do nosso, que a gente realmente não ame, mas que a gente tenha um outro interesse nessa pessoa. Né? Por isso que a gente vê tantos casos aí de divórcio, de separações e de casamentos tão infelizes né, que terminam em violência, em briga e até em morte, infelizmente. Pode passar, Willis. Aí eu botei essas fotos aqui para a gente fazer uma análise, né? Vamos imaginar que nós somos um cachorro, por exemplo, que a gente tem o temperamento do cachorro. E aí a gente pode se ver, em qual dessas fotos a gente vê a nossa família, né? Em quais vocês se encaixam aí? Vocês veem a família de vocês, são todos cachorros, todos pensam mais ou menos como vocês, né? Você se sente um cachorro no meio de um monte de patinho, você tem metade cachorro, metade gato, ou você tem um de cada espécie ali, ó, totalmente diferente,
né, que às vezes não consegue nem se comunicar direito. Então, assim, eu estou tentando fazer uma analogia para a gente trazer para uma reflexão da nossa família, certo? Para a gente entender que somos formados por seres, nós somos seres individuais, né? Cada um tem a sua persona, o espírito de cada um é diferente, mas temos pessoas da nossa família que nos afinizamos e que somos totalmente, né, antagônicos ao pensamento deles. Então, aqui a gente pode ter várias famílias retratadas, certo? Então, assim que a gente deve ver as pessoas que convivem conosco. Eu não estou falando só de família consanguínea, eu estou falando de família que inclui quem a gente convida para morar com a gente, né, os nossos primos, os nossos genros, sogra, sogro, todo mundo que tá nessa convivência aí, ok? Pode passar, Willis. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vem trazer para a gente a diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual. E diz que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, a família que a gente tem aqui na Terra nem sempre é a família que a gente tem a afinidade ou que nasceu lá no plano espiritual, que a gente se afinizou, que a gente se uniu lá no plano espiritual. Às vezes acontece, né? Acontece de espíritos afinizados, da mesma família espiritual, reencarnarem na família corporal. E quando isso acontece, isso é muito bom, porque existe harmonia, né? Existe uma boa convivência, mas normalmente não é 100% assim, né? Pode passar aí, Willis. E então ele continua, ele diz que há duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, o que ele quer dizer? Que as famílias terrenas, por ter essa característica de não serem sempre a nossa família espiritual, a qual está constituída, ela pode, em uma encarnação, se dissolver, dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento, né, do que a gente faz por essa família, pela manutenção dessa família, o que a gente faz para aprender a amar o outro, ou deixa de fazer, ela pode se dissolver nessa encarnação ainda. Mas os laços de família espirituais, eles são eternos, eles se perpetuam. Correto? Vamos lá, Willis. E aí a pergunta, né? Então, como eu vim parar aqui nessa família? Por que eu vim aqui? Será que eu sou alguém que vou ajudar a minha família? Será que eu sou alguém que vim para dar trabalho para minha família? Será que eu sou aquele filho difícil que traz problema para todo mundo? Quem sou eu nessa família? Como eu vim parar aqui? Por quê? Né? Então a gente já viu aí que são várias as causas, são várias as formas como a gente pode integrar uma família. A gente pode ser um filho adotivo, a gente pode ser uma pessoa que ficou sem família e alguém nos adotou passou a morar junto. A gente pode nascer naquela família, né, de pai e mãe. Então, são várias formas de como a gente vem para a nossa família. Agora, qual é a minha função nessa família? Né? Quem sou eu? Qual é o meu papel nessa família? Pode passar, Willis. Vamos lá. Quando a gente desencarna, vamos falar um pouco da maioria das famílias atuais da Terra, porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, e a gente pode dizer que a maioria das famílias são
não são totalmente harmônicas, né? Vamos dizer assim. A gente tem problema em todas as famílias, têm seus problemas, têm suas dificuldades de relacionamento. Umas mais, outras menos, né? Então vamos ver por que algumas famílias têm muita dificuldade em se relacionar. O Evangelho nos diz que quando um espírito deixa a Terra, ele leva daqui as experiências que ele viveu, né? Ele leva a sua natureza. E ele pode levar também a lembrança ou o desejo de vingança, de ódio, de alguém que fez algum mal para ele, né? Ele pode levar o ciúme, a inveja, né? Ele desencarna com esse sentimento, pelo fato de alguém ter feito algum mal para ele. Né? E aí ele passa por um tempo lá na erraticidade, né? E fica refletindo, e fica sendo instruído, ele recebe orientação, ele é instruído, e ele passa a refletir que não existe outra forma a não ser perdoar e esquecer essa injúria, esquecer essa mágoa, para recomeçar, certo? Aí alguns até conseguem de forma mais serena e se dispõem a reencarnar, né, na família dessas pessoas que foram seus desafetos, né? Essa é uma decisão que o espírito desse toma, né? Porque eles compreendem que para chegar a Deus só tem uma senha, que é a caridade, o perdão, né? Deixar de lado o passado, né? Tentar fazer uma nova história com aquela pessoa, enfim, esquecer o mal, esquecer o passado. Pode passar, Elis. E aí ele faz um esforço danado, né? Ele olha para aquele espírito e ele fala, não vou conseguir, eu odeio demais essa pessoa, não vou conseguir conviver com ela, vai ser uma coisa horrível a convivência com essa pessoa na Terra, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas, enfim, ele acaba vendo que não tem outro jeito, né? E aí ele resolve, então, ele fica com aquele coração abalado, ele fica naquela dúvida, hesitando, vou, não vou, reencarno, não encarno, e até que, enfim, ele entendendo, pode passar aí, por favor, Elis? Depois de anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Ou seja, ele acaba pedindo para nascer naquela família, daquela pessoa a qual ele odiou, a qual ele teve alguma briga ou algum problema muito sério. Porque ele sabe que é só reencarnado e é só convivendo e aprendendo a amar aquela pessoa que ele vai ser feliz. Certo? Pode passar. E vamos então falar daqueles parentes difíceis, mas não somos nós difíceis como nós, né? Todos nós somos difíceis, né? Se você perguntar para tua irmã, para o teu irmão, para tua mãe, para o teu pai, você vai, com certeza, a gente vai achar um parente difícil aí. Um vai achar o outro difícil, né? Mas tem espíritos que são especialmente difíceis e que trazem um transtorno grande para a família, né? E aí a gente pode entrar aí na questão de drogadição, de crime, de alcoolismo e outros problemas mais que exigem da família muito mais paciência do que problemas corriqueiros que a gente vem a ter, né? E por que isso acontece, então? Permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, ao seu turno, poderão salvar outros. Né? Isso foi dito por Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos. Então, gente, eu até estava vendo
uma entrevista do Chico ontem com a Nair Belo, e ela pergunta sobre as crianças que são excepcionais, né, que têm problemas né, de total... hoje a gente nem chama de excepcional, chama de especial, né, os espíritos especiais, que vêm realmente e que são totalmente dependentes dos pais. Aí ela pergunta se é uma punição para os pais ou uma punição para o espírito. Aí ele vem me dizer que para os dois, né? Porém, a maternidade é uma dádiva divina. Agora, esses espíritos especiais, eles vêm para além daquelas que desejam ser mães, são aquelas mães muito mais corajosas e que têm uma força muito maior e que podem acolher esses espíritos. Então, que essas mães devem se sentir honradas de ter esses espíritos sob seus cuidados, né, porque elas estão ajudando de forma excepcional esses espíritos a se recuperarem, né, por maus feitos dos passados. Pode passar. E aí, então, como a gente se comporta, né, na família escolhida? Então, a gente decidiu entrar para aquela família, né, a gente concordou, a gente pediu, encarnamos, reencarnamos, ou fomos adotados, ou de alguma forma entramos para aquela família. Como é que a gente vai proceder? Né? Aí que vem a grande questão. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Resoluções que tomou lá no plano espiritual ainda, antes de encarnar. Né? Porque quando a gente reencarna, a gente parece que esquece um pouco do que a gente planejou lá no nosso planejamento reencarnatório. E essa convivência diária, né, muitas vezes muito, muito difícil, atrapalha que a gente cumpra as nossas metas e as nossas propostas de vida, né? E aí ele fala, ó, o incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. Ou seja, se veio um espírito inimigo para o nosso seio da nossa família, não quer dizer que ele vá terminar a vida dele como nosso inimigo. Ele pode tornar-se o nosso grande amigo. Depende da resolução de cada um de nós. Né? Depende do que nós vamos fazer em relação àquela dificuldade e o que aquele espírito vai fazer também, porque cada um tem a sua parcela aí de contribuição dentro dessas relações. E aí o Evangelho vem nos dizer que a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não existe saber, não existe conhecimento, não existe curso superior, não exige, né? Curso superior, ou doutorado, ou mestrado, né? Podem desempenhá-lo assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Isso aí é muito importante, porque o Espiritismo vem nos dizer que todos nós somos imperfeitos. E nós não podemos julgar a imperfeição do próximo antes de olhar para a nossa. Primeiramente, a gente tem que olhar para a nossa. Então, numa convivência com um espírito difícil ou espíritos difíceis, a gente tem que exercer a tolerância, a paciência, né, a colocar-se no lugar do outro, o máximo possível de harmonia entre as conversas, os debates, né, isso tudo colabora. O Espiritismo vem trazer toda essa bagagem de informações para que a gente possa desempenhar uma boa convivência em família. Né? Se a gente procurar, a gente acha. E com uma frase muito simples, Jesus resume para a gente, né, o que a gente tem que fazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Não tem frase que represente melhor, né, como uma família deve se comportar. Não importa qual é o grau de dificuldade que você tem,
né? Qual é o tipo de pessoa que você vê na sua família. Você não pode, não deve desistir da sua família, você não deve desistir de amar os seus parentes, os seus agregados, as pessoas que você escolheu como filho, ou que você escolheu como pai, como, né, como parte da sua família. A gente não deve desistir nunca de amar os nossos semelhantes. E aí, para terminar a mensagem de Chico, né, muito pertinente, ele diz que nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Né? A gente está exatamente onde a gente precisa estar. E que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Nós não entramos na vida de ninguém, de alguém sem nenhuma razão. Tá? Então fica aí a nossa reflexão, para que possamos olhar para os nossos parentes e familiares, independente da forma que seja, com mais amor, com mais carinho, com mais tolerância, e com a certeza que o amor vence tudo, né? Basta a gente se esforçar um pouquinho, que o amor vence, e essa família que hoje aqui está constituída na Terra, ela pode se expandir, né, ela pode aumentar e pode se perpetuar e fazer crescer a nossa família espiritual. Tá bom? E obrigada a vocês todos que são minhas famílias aí de sangue, de amizade, de trabalho, né, de tudo. Muito obrigada, gente.